Vamos ficar todos de pé, iniciar esta Santa Missa do último domingo do tempo comum, 33º. Nós vamos rezar pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinei Aparecida Marques Moro, Antônio Degan, Rosa Galana, Vitório Moro. Vamos rezar por todas as almas e também pela saúde, anjo da guarda, da Ritinha, Rita de Cássia Quiloange, que está internada. Também juntemos essas intenções, as outras, rezar pela alma da Dona Aparecida Davi e Dona Clocídia Sabino Piacenti, do Seclerpe Araújo Vitorino, da alma da Dona Maria Brito, da Dona Maria das Dores, do Sr. José Francisco Ramos, também rezar para a saúde da Ritinha, já foi falado. Ele falou. De loja, tá? Rezar pela saúde da Dona Maria de Lourdes Oliveira, do Francisco Greco, que é Alzira Poleto, pela saúde da Simone Rita Ribeiro e também do Vitor Hugo Pinheiro de Oliveira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios de Deus, reconheçamos que somos pecadores. É só agora. Tenha compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, Senhor, nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em teu serviço, porque só alcançaremos duradoura felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia, o abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Esse dia é vindouro, haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças. O Senhor vem com justiça e retidão. Cantemos ao Senhor o som da cítara, da viola, ao som da lira, da harpa, ao som da trombeta ou de uma tuba. Aclamemos sempre o Senhor.
é o nosso Rei, como nos fala o Salmo 97. Ressoe o mar e tudo que nele tem, a terra inteira e tudo que nela habita. Que os rios batam palmas e que as montanhas exultem de alegria diante de Deus, que vem a este mundo, que vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com muita justiça e retidão, e julgará os povos todos com equidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Senhor, desce por nós, vossa palavra, Senhor. Senhor, esteja convosco. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com bonitas pedras e com muitas ofertas votivas. Jesus disse: vocês estão admirando essas coisas? Dias virão em que não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando isso vai acontecer? Qual é o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: primeira coisa, tome cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muita gente virá em meu nome, dizendo que sou eu, falando que o mundo vai acabar logo, não sei o quê, o tempo está próximo, não siga essa gente não, hein? Cuidado. Quando ouvir falar de guerra, de revolução, não precisa ter medo, não. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro,
mas não é o fim do mundo. E Jesus continuou. Claro que um povo vai se levantar contra outro, um país vai atacar outro país. Haverá terremotos, fome, peste em muitos lugares. E vão acontecer coisas muito pavorosas. E grandes sinais serão vistos do céu. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês vão ser presos, perseguidos, serão entregues às sinagogas, serão colocados na cadeia, serão levados diante de reis e governadores por causa de mim. Aí vocês terão a chance de dar testemunho da fé. Fazei o firme propósito de não planejar nada, não planejar nada, não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Vocês vão ser entregues até mesmo pelos próprios pais, pelos irmãos, pelos amigos, pelas pessoas que vocês consideram. E eles matarão vocês. Todo mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. Mas vocês não podem, mas eu garanto para vocês, vocês não vão perder, quem for perseverante, vocês não vão perder um só fio da cabeça, um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Porque é permanecendo firme na fé e vocês serão salvos. Palavra da salvação. Você está? Jesus entrou em Jerusalém, está lá em Jerusalém, e hoje ele fala sobre o valor da perseverança. Qual que é o valor da perseverança? A pessoa perseverante é uma pessoa que não se deixa enganar. Pode acontecer tudo, mas ele não se deixa enganar. Ele fala da perseverança dentro do contexto da vida futura, o escatós, o fim, né? Ele olha para frente. Mas, nesse olhar de Jesus aí, vocês podem perceber que tem uma certa preocupaçãozinha dele. No Evangelho não fala claramente, mas você percebe que tem, pelos assuntos que ele fala depois. É mais ou menos assim. Será que essa gente aí... O que vai ser da igreja com essa gente aí, com vocês? Será que vocês vão dar conta de alguma coisa? É mais ou menos isso. Porque a construção da igreja não é vontade dos apóstolos, é vontade dele. Então, a questão é, será que vocês vão ter maturidade? É mais ou menos assim, essa preocupação. E aí, por isso que ele vai falando desses assuntos logo a seguir, né? Ele fala do fim. Falar de fim de mundo já é o fim do mundo. Entende? Falar de fim de mundo é absurdo, né? Mas Jesus usa essa linguagem muito comum na Bíblia, né? Na Sagrada Escritura. Nós também usamos no dia a dia, na nossa convivência, essa linguagem do fim, né? É o fim, né? A gente sempre se espanta com as coisas, né? Mas a gente tem que se espantar pelo seguinte: não é pela desgraça que acontece, que a gente pensa que já viu todas as desgraças. Não vimos, né? A gente tem que estar preparado para essas coisas. Mas se alegrar muito também. Porque na história da humanidade, na história do Brasil, olha quanta gente que a gente tem na história do Brasil, né? Para ficar no Brasil, vai. Quanta gente, né? Brasileiro, herói, né? Um herói.
persistente, né? Defensor da vida, lutando pela vida, pelo ambiente, ainda que sofrendo, ainda que morrendo, né? Não é verdade? Tiradentes foi uma pessoa, né? Um brasileiro, ele era brasileiro, não sei se vocês lembram disso. Tiradentes, ele uma pessoa, é um herói, na verdade, né? Um homem que luta contra o imposto de renda do reinado de Portugal. Eu não quero. Chega, só os pobres pagam imposto, os ricos não pagam, chega. Tiradentes lá atrás, né? Lutar contra, né? E quem trai o Tiradentes não é um outro brasileiro, né? Quem trai o Tiradentes é um português, um amigão dele, inclusive, né? Ele achava que o cara era bem português, né? A gente sempre acha que europeu é o melhorzinho que nós, é tudo nada, né? Então, quantos exemplos a gente tem nisso, né? Na história do Brasil. Anísio de Oliveira, né? Aquela mulher, aquela médica que desenvolveu que era contra os manicômios, né? Isso lá atrás, né, gente? Ela não via sentido você juntar todo mundo no manicômio, né? Ficar ali tomando remédio, né? Não vai sair nunca, né? E ela criou essa coisa da terapia, né? Como trabalhar. Não é uma heroína. Foi combatida pelos médicos. Os médicos foram contra ela, para vocês terem uma ideia. Uma mulher que foi uma revolução no tratamento da demência, né? Através da arte, da pintura. Não é só dar remédio, não pode só dar remédio, né? Você tem que expressar os seus sentimentos, mas como é que uma pessoa vai expressar seus sentimentos? Quando às vezes não sabe nem expressar. Então ela revolucionou. E houve médicos de hospitais maravilhosos aqui de São Paulo que eram contra ela. Pra vocês terem uma ideia, né? Então é um herói, né? É uma luta digna, né? De uma pessoa realmente que ama de verdade, né? Que tem fé. O exemplo dessas pessoas, que eu não vou ficar falando muito não, porque a gente não vai longe, porque tem muita gente assim, né? O Chico Mendes foi assassinado lá atrás, né? Lembra? Quem sabia do Chico Mendes, né? Um homem que era o que se discute hoje, ele discutia lá atrás, na década de 80. Não é um herói? É um herói. E é nosso, é. E tanta, a irmã Dorothy, né? A freira lá, norte-americana, né? São heróis, né? São pessoas que demonstram, né, o exemplo dessas pessoas fecundam a vida, traz um ganho para a vida, a vitória da vida. Às vezes ele não enxerga isso, não consegue ver, né? Porque a perseverança é uma fortaleza humana. A perseverança, ela vem, é um dom do Espírito Santo. A perseverança vem da fortaleza, que é um dom do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo tem só 7 dons, né? Segundo Paulo, tem mais de 300, né? Então, a gente gosta de citar alguns, mas não tem só esses que são dons do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele visita a cabeça da gente, visita a nossa inteligência, a nossa palavra, o Evangelho, é uma explosão, né? E o Espírito Santo é uma bomba atômica, né? Na verdade. O Espírito Santo, ele acende o nosso coração, ele explode
todas as barreiras, né, da nossa vida. Ele destrói todos os muros que a gente adora construir, né? Nós gostamos tanto de muro, né? Tanto de gosta de fazer muro, né? O Espírito Santo destrói o muro, né? O Espírito Santo, ele é ponte, né, para a vida. A perseverança amplia a nossa capacidade de fé, abre novos caminhos, amplia a visão da gente, né? A parábola do semeador, vocês lembram da Bíblia? A primeira parábola que Jesus conta é a mais importante de todas, segundo os estudiosos, né? Os teólogos, grandes teólogos, é a mais importante. Fala de quê? Fala da perseverança. Aquele homem levanta cedo, pega a semente boa, vai lá no campo e joga a semente para cá, para lá, para lá. Ele sabe que nem todas as sementes vão para frente. Mas vai morrer ali, sei lá vai cair no meio da pedra, vai cair no meio do lugar que eu... Ele sabe, mas ele sabe também que algumas vão para frente. E ele é perseverante. Tá? A perseverança desse semeador é invejável. O advento está chegando já ao fim do mundo, né? O advento chegando, o Natal chegando, são tempos do fim do mundo. São os tempos do escatós. É o tempo, né, da plenitude do tempo. Paulo não gosta muito de falar de fim do mundo. Paulo usa a palavra plenitude do tempo. Plenitude para Paulo é a mesma coisa que fim, né? Então, a plenitude. Foi na plenitude do tempo que Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus, né, para declarar o amor ao mundo, né? Mas Lucas, quando fala dessa preocupação que aparece lá com Jesus, sobre será que essa gente vai dar conta, né? Que ele está em Jerusalém, ele vai morrer, né? Já falou um monte de vezes que ia morrer, ninguém quer que ele morra, lógico, né? Todo mundo quer tentar livrar, mas não dá, né? Enxergue com clareza a fé, enxergue com clareza o tempo de hoje que você está vivendo, o tempo presente, e assim encontrar razão para escolher o lado certo. Tem um lado da destruição e o lado da identificação. Tem um lado, é isso. Na política é assim, na economia, né? Na religião, tudo é coisa. Na política tem hora que você tem que escolher. Ó. Tem esse aqui que manda matar todo mundo. Esse aqui não. Que lado que eu vou ficar? Na religião, ó, tem esse daqui que é falso profeta, esse aqui é verdadeiro. Como é que lado você vai ficar? O discernimento, ele é um valor muito grande. Você enxerga com clareza, né? Agora tem que estar vivo para isso, né? No Brasil você tem 18% de defuntos já. Gente que morreu não sabe que morreu. Falta só entrar no cemitério e ficar lá dentro, né? Porque tem uma parcela da população que está morta. Tá? Ela não enxerga mais nada, não vê mais nada, né? Não liga para mais nada, não enxerga com clareza. Então não dá para ter discernimento, né? Discernimento é só para quem está vivo mesmo, para quem está presente na história, etc. Preciso compreender o sinal do tempo. Toda essa conversa de Jesus aparece por causa de um conflito. Eles vão ao templo com Jesus, muito bonito, tudo. E Jesus repara uma coisa, tem uma mulher no templo, ela entra no templo, o Evangelho não fala que ela é pobre, o Evangelho fala que ela é uma indigente. Indigente não é pobre, é pior que pobre, né? E ela trabalha de diarista, certamente, porque os indigentes não tinham opção, estava diarista. E Jesus percebe que ela reza, e ela vai, porque era obrigado, né, a lei de Moisés, ela reza e vai dar a oferta dela.
e ela dá a diária dela. A diária que ela precisa para comprar comida, viver aquele dia. E ninguém percebe isso daí. Os discípulos estão lá dentro do templo. Olha, Jesus, que pedra bonita aquela ali. Olha aquela lá, linda. Olha que linda. Aquela que linda. E eles não percebem. Eles ficam assim. A gente é assim. A gente fica encantado com algumas coisas e a gente não enxerga. Está acontecendo aqui, ó. Isso daí. Então, por isso que Jesus, a partir desse conflito, é que Jesus então começa a duvidar. Será que esse pessoal vai ter capacidade mesmo? Para que vocês estão assim? Tudo vai acabar. Tudo isso aqui vai ser destruído. Uma hora vai. E daí? A cultura bíblica era uma cultura paralisada. O Antigo Testamento é uma cultura paralisada. É Jesus que vai trazer uma perspectiva cultural recuperatória, que recupera o essencial. Né? E ele vai mostrar isso. Por isso que ele fala. Primeira coisa que ele fala, cuidado com os falsos profetas. Muitos virão falando que é eu sei a data que o fim do mundo vai ser, eu sei o que, o mundo vai acabar, e fala aquelas coiseiras todas, que dá medo, né? Aquelas coiseiras todas. Vai dizer que não é eu, não sou eu. Cuidado com essa gente. Não siga essa gente. Né? Jesus fala claramente. Ele fala dos falsos profetas. Primeiro ele fala disso, depois ele fala da realidade, de guerra, de revolução, de terremoto, de tudo. Tudo quanto é desgraceira. Mas não é o fim do mundo. Fala Jesus. Não é o fim do mundo. Agora, vocês todos saibam que vocês vão passar por provações. Será preso, seus amigos, que você pensa que é amigo, não é amigo, é traíra, né? Eles não serão presos, serão julgados, tudo. Aí vocês terão uma chance de dar testemunho. Então Jesus vai falar do testemunho. Testemunho. Testemunho é o farol da perseverança. O testemunho, só aparece o testemunho quando você é perseverante. Perseverante é do latim, severo, né? Muito severo. Severino, por exemplo, que é uma palavra muito usada no Nordeste, Severino é italiano, não é Nordeste. É uma palavra italiana, que significa uma pessoa severa, né? Uma pessoa perseverante, uma pessoa que resiste, que luta contra qualquer coisa que venha aparecer, né? É um sobrevivente, né? A perseverança nos dá essa força, né? Muito grande. Não devemos confiar demais na realidade humana, né? Devemos lutar pela realidade humana, melhorar a realidade humana, né? É por isso que Jesus usa esse monte de coisa aparentemente negativa, mas que não é negativa, né? Ele vem falar da precariedade do mundo. O mundo é assim, né? É precário. Você vê, nós mesmos temos dificuldades, né? Você imaginar um Brasil diferente, por exemplo. Imagina um Brasil que não tenha fome, um Brasil onde as pessoas possam pegar condução sem pagar, por exemplo. É um Brasil que as mulheres sejam respeitadas, que não tenha morte, não tenha feminicídio, as mulheres sejam agredidas, né? Eles falam muito dessas coisas, mas cada 6 horas morre quantas mulheres no Brasil? A cada hora, quantas mulheres espancadas? Então, imaginar
uma realidade. Nós temos essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade. Sempre assim mesmo, né? Por que eu vou esquentar a cabeça? Assim, a gente tem essa dificuldade, né? A gente não tem sonho de melhorar a realidade humana, né? O combate a tantas coisas, né? No fundo, Jesus está falando isso, né? A gente tem que ter essa perseverança, ser firme, ser severo nesse aspecto, né? Da fé, né? Ser rígido e inflexível naquilo que é verdadeiro, né? Então, Jesus nos pede para ser severinos, né? Inflexíveis, persistentes naquilo que agrada a Deus e não que não nos agrada, né? E não que agrade a gente, né? É dar prioridade à vida, né? É uma luta que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? E com a resistência da sociedade, de tudo quanto é lado, né? Então, Jesus nos diz que a gente precisa se concentrar naquilo que permanece. O Lucas escreveu o Evangelho no ano 80, no ano 50 os romanos invadiram. Os romanos invadiram a Palestina, botou no chão o templo de Jerusalém, não sobrou nada. Todas aquelas coiseiras, aquelas pedras, aquelas portas de ouro, e vai não sei o quê, aquelas bugigangas todas que tinham. Eles pegaram, levaram para Roma e venderam no brechó lá, entende? Então, não sobrou nada. O que sobrou foi aqueles pedaços de muro que até hoje existe, né? E os judeus vão lá no muro, porque eles acreditam que aquele é um pedaço do muro, muro da parede do Templo de Jerusalém. Eles ficam rezando ali naquela parede, né? Os ortodoxos vão lá, rezando naquela parede, com todo respeito, etc. Mas é assim, né? É desse jeito. Jesus nos chama a realidade da vida, não é um caminho fácil, tem dificuldade, tem luta. Cuidado para não se iludir com o falso profetismo, com os falsos messias, com a ilusão das coisas, né? Com o triunfalismo, né? Que está muito presente, né, dentro da cabeça da gente, né? É um caminho que Jesus nos indica, parece ser uma coisa muito dura, mas é o caminho que ele nos dá, né? Ser fiel a ele. Não sejamos ingênuos. Algum momento da vida você vai bambear, né? Vai ficar meio. É a hora do testemunho, né? É a hora do testemunho. Vai chegar a hora do testemunho. Creio em um só Deus, Pai, Criador do céu.
Senhor Jesus. Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício. Nós te pedimos, Senhor, conceder que a oferta colocada sob o vosso olhar divino nos obtenha a graça de servir sempre e alcançar um dia a eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação te louvar e te dar graça sempre em toda parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo, em toda a realidade humana. Mas foi sobretudo em nós, seres humanos criados em tua imagem, que o Senhor imprimiu um sinal da tua glória. Vós nos chama a colaborar cada dia no trabalho, fazer o bem todos os dias, não desistir, de ampliar, de melhorar, de cuidar da criação de Deus e dar o teu Espírito Santo em Cristo, um homem novo, que se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos santos, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: o céu clamou a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons derramados sobre nós, sobre vós, sobre nós, todos os dons do Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou um cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a nossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de teu Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te damos graças, porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Dominhac, também com todos os leigos e padres do Brasil inteiro, que através das paróquias lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós somos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição
em especial a Dona Aparecida Davi, Dona Clocídia Sabino Piacente, José Cléber Araújo Vitorino, Dalma da Dona Maria Brito, a Maria de Lourdes das Dores e do seu José Francisco Ramos e tantas outras pessoas que o Senhor chamou desse mundo. Admita todos na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os seus louvores sempre por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Na oração do Senhor, vamos rezar pela saúde da Rita, de Cássia, Will e Lange, rezar pela saúde da Maria de Lourdes Oliveira, de Francisco Greco, da tia Alzira Poleto, da dona Simone Rita Ribeiro, e também do Vitor Hugo Pinheiro de Oliveira. Fiéis aos ensinamentos de Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de vós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes. Ah, você mesmo? Tá bom. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Oh, meu Deus do céu.
Depois de recebermos esses dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor, Nosso Senhor Jesus Jesus Cristo, Cristo, vosso Filho, Filho, que é que é Deus Deus convosco. conosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Aqui está abreviado. Olha lá o infinito, vai. Infinitas graças. Infinitas graças damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos e gememos nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo para todo mundo, santificado, domingo abençoado, domingo. Tenham coragem, viu? Sejam perseverantes na fé.